Você que segue em frente todos os dias, cumprindo suas responsabilidades, trabalhando, cuidando da casa, da família, das contas, mas sente que algo dentro de você está quebrado. Você que não para, não descansa, não se permite cair, porque sente que não pode. Essa oração cantada é para você que vive dias difíceis e carrega um peso invisível. Você que parece forte para todos, mas por dentro está cansado, cansada, esgotado. Você que aprendeu a engolir a dor, a não falar, a não pedir ajuda. Você que chora em silêncio, no quarto, no carro ou no meio da madrugada. Me cura, Deus, cura essa dor que eu não consigo explicar. Cura esse cansaço que não passa, nem quando eu paro. Você que sente dores na alma que nenhum remédio alcança. Feridas causadas por palavras duras, rejeições, fracassos, perdas, traições ou decepções profundas. Você que continua funcionando, mas sente que algo dentro de você foi se apagando com o tempo. Talvez você esteja vivendo no automático. Acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, mas o coração está pesado. Você sente que precisa ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo dentro de você pede descanso. Me cura por dentro, Senhor. Toca onde ninguém vê. Entra onde eu escondi a dor, até de mim mesmo. A rotina pesa, a mente não desliga. O corpo até para, mas a alma continua cansada, ferida, sobrecarregada. A palavra diz em Salmos 97:3: o Senhor cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Isso significa que Deus não ignora sua dor, nem minimiza o que você sente. Me cura, Deus, eu coloco meu coração nas tuas mãos. Eu não quero mais apenas sobreviver. Aqui, na presença de Deus, você não precisa provar nada. Não precisa ser forte, não precisa esconder a dor. Este é um lugar de cura, um lugar onde a alma começa a respirar outra vez, um lugar onde o descanso em Deus começa. Você que já se sentiu abandonado por quem prometeu ficar. Você que acreditou em palavras, em alianças, em compromissos, e hoje se vê carregando tudo sozinho. Você que sente o silêncio de quem deveria estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Você que foi deixado para trás quando mais precisava de apoio. Você que continuou mesmo ferido, mesmo decepcionado, mesmo cansado. Você que aprendeu a engolir a dor para não desmoronar. Você que está sofrendo injustiças. Você que foi acusado de algo que não fez. Você que tentou se explicar, mas ninguém quis ouvir a sua versão. Me cura, Deus, dessa dor profunda, da dor de ser rejeitado, da dor de não ser defendido quando eu mais precisei. Você que se sente incompreendido, você que é julgado pelas aparências, você que carrega uma dor que ninguém vai
vida, mas que pesa todos os dias. Você que vive com ansiedade, você que dorme cansado e acorda ainda mais cansado, você que sente o coração acelerado, a mente inquieta e o medo do futuro. Me cura, Senhor, do medo que me paralisa, acalma o meu coração, tira de mim esse peso que eu não consigo carregar. Talvez você esteja perguntando em silêncio: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso desse jeito? A palavra diz em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que, mesmo quando pessoas se afastam, Deus se aproxima. Mesmo quando ninguém te defende, Deus permanece como a sua defesa. Eu coloco minha dor diante de ti, eu entrego o que me feriu, eu confio que o Senhor vê a verdade. Deus não é indiferente ao que você viveu. Ele viu cada injustiça, Ele ouviu cada clamor silencioso. Este não é o fim da sua história. A dor não vai ter a última palavra. Deus continua escrevendo, mesmo quando você não entende. Aqui, na presença de Deus, você pode descansar. Você não precisa se defender o tempo todo. O Senhor cuida de você. Deus, se não é indiferente ao que você viveu, Ele viu cada injustiça, Ele ouviu cada clamor silencioso. Este não é o fim da sua história. A dor não vai ter a última palavra. Deus continua escrevendo, mesmo quando você não entende. Aqui, na presença de Deus, você pode descansar. Você não precisa se defender o tempo todo. O Senhor cuida de você. Você não é a primeira pessoa a sentir essa dor. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que passaram por sofrimento profundo, mas não foram abandonados por Deus. Eles choraram, se sentiram sozinhos, cansados, confusos, mas permaneceram diante do Senhor. Lembra de Ana? Uma mulher marcada pela humilhação, pela dor e pela espera. Ela era julgada, incompreendida e carregava uma tristeza tão profunda que até sua oração foi confundida com embriaguez. Mas Deus viu o que ninguém viu: um coração quebrantado. Em 1 Samuel 1, a palavra nos mostra que Deus ouviu o clamor silencioso de Ana. Antes de mudar as circunstâncias, Deus curou a alma dela. Isso nos ensina que a cura começa dentro, no lugar onde ninguém alcança. Me cura, Deus, como curaste Ana. Vê minhas lágrimas escondidas, escuta o meu clamor silencioso. Lembra da mulher que tocou em Jesus depois de 12 anos sofrendo? Ela tentou de tudo, gastou tudo, ouviu muitos nãos, perdeu forças, mas não perdeu a fé. Ela se aproximou mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo desacreditada. Em Marcos 5, Jesus não apenas curou o corpo daquela mulher, Ele restaurou a identidade dela ao chamá-la de filha. Isso nos mostra que Deus não cura só sintomas, Ele cura a raiz da dor. Me cura, Senhor, não apenas por fora. Restaura
minha alma e minha identidade. Talvez você se identifique com Jó, que perdeu tudo sem entender o porquê. Ou com Davi, que foi traído, perseguido e injustiçado. Ou com Noemi, que achou que sua história tinha acabado no luto. O que essas histórias têm em comum é isso: Deus nunca perdeu o controle. Mesmo no silêncio, Ele estava trabalhando. A cura nem sempre é imediata, mas ela é real. Às vezes Deus cura mudando o coração. Às vezes Deus cura dando força para continuar. E às vezes Deus cura fechando feridas que ninguém mais conseguiu tocar. Me cura, Deus, eu confio no teu tempo. Eu descanso na tua vontade. Se Deus restaurou histórias que pareciam perdidas, Ele também pode restaurar a sua. A sua dor não define o seu fim. Aqui, na presença de Deus, a cura continua. Mesmo que você não sinta tudo agora, algo já está sendo tratado dentro de você. Agora, respire fundo por um instante. Não tenha pressa. Este não é um momento de corrida, é um momento de encontro. Aqui, na presença de Deus, a alma começa a desacelerar. Você não é definido pela dor que viveu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o que disseram de você. Você é alguém que Deus vê, conhece e ama profundamente. Me lava por dentro, Deus, lava minha alma cansada, ferida sobrecarregada. Eu preciso sentir leveza outra vez. Eu preciso sentir paz outra vez. Talvez você tenha passado tempo demais apenas sobrevivendo, segurando tudo, suportando tudo, calando tudo. Mas Deus não te chamou apenas para sobreviver. Ele te chamou para viver com o coração restaurado. Restaura o que foi quebrado em mim. Fecha feridas antigas. Devolve a esperança que se perdeu pelo caminho. A palavra diz no Salmo 23 que o Senhor refrigera a nossa alma. Isso significa que Ele traz descanso onde havia exaustão. Ele traz paz onde havia conflito. Ele traz vida onde havia apenas peso. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa descansar no cuidado de Deus, sabendo que Ele está no controle. Minha alma descansa em Ti. Eu confio no Teu cuidado. Eu entrego o que não consigo mais carregar. Mesmo que a cura seja um processo, Deus não se afasta no caminho. Mesmo que ainda doa, Ele permanece. Mesmo que você não veja tudo mudar agora, algo já está sendo restaurado dentro de você. Aqui, na presença de Deus, a alma encontra descanso. O coração encontra direção. E a esperança
começa a nascer de novo. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: me cura, Deus. Esse é o nosso clamor diante do Senhor. Se você deseja continuar recebendo orações, mensagens de fé e palavra que fortalece a alma, se inscreva no canal Pão da Vida. Aqui, a palavra é repartida para fortalecer corações em dias difíceis. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de cura, descanso e esperança. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor permaneça com você.